Ok, então o deserto é basicamente quando parece que Deus está bem distante e suas promessas mais longe ainda, né? Certo. Certo. Ok, nós todos entendemos isso, mas vamos trazer isso mais para a realidade. Você se lembra, volte comigo, quando foi salvo pela primeira vez? Entregou sua vida a Jesus, foi cheio do Espírito Santo, tá? Olha, eu me lembro quando isso aconteceu comigo. Eu estava rindo durante todo o caminho da igreja para casa. E foi a primeira vez que eu acordei feliz na manhã seguinte. Desde quando eu era criança, no Natal, minha mãe sempre dizia que na adolescência eu era mal-humorado de manhã. Então, quero dizer, eu sussurrava, apenas sussurrava seu nome e sua presença manifesta estava lá. Eu me lembro uma vez, vocês vão rir, o Derry, você é o único que vai se identificar. Eu tinha um tocador de 8 faixas no meu carro. Sim, isso é antes das fitas, pessoal, tá bom? É coisa de dinossauro, tá legal? O meu tocador de 8 faixas quebrou e ficou quebrado por 2 dias. E foi triste porque eu não conseguia ouvir mais nada. Aí eu coloquei minhas mãos nele e Deus o consertou. Isso mostra que Deus sempre está lá quando eu peço, tá? Certo. Certo. Então, da mesma forma, eu me lembro de quando Edson era um bebezinho e a cada chorinho que ele dava, a Lisa estava lá para ajudá-lo, dando de mamar, alimentando, trocando a fralda, cuidando dele. Mas aí chegou um dia em que Edson teve que crescer. Veja isso. Olha o aviãozinho. Oh, você! Olá, meu nome é Todd. Certo. E esta é minha esposa Tracy. Oi. Estamos aqui apenas para falar sobre como o time é incrível. Ele é um garoto tão legal. Sempre que eu ponho a roupa dele de manhã, ele já tá com um sorriso no rosto e canta sua musiquinha. Adorável. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Todas as crianças são ótimas. Sim, todas são sim. ótimas. Alguns são maiores. E aí, homenzinho, se sentindo Eu não bem quero hoje? que ele tenha qualquer tipo de frustração que possa levá-lo a um trauma. Não dá para imaginar as contas de aconselhamento se o obrigássemos a fazer essas coisas sozinho? Sim. Está pronto para o trabalho? Pronto para entrar no carrinho? Uhum. Tudo bem, vamos lá. Queria mamãe aqui. Sabe, o chefe dele ligou outro dia. Oh. Pois E é. o que foi que ele disse? O chefe dele não é legal. O chefe dele não é legal. E quando ele começa a atacá-lo, eu só quero me transformar em uma mãe águia. Certo, pessoal, vamos revisar os números de vendas de 2018. Shin, você tem esses relatórios de vendas? Não, Por que não? não tava com vontade. Bem, sabe, uma das coisas que sempre deixamos o time livre. Ele tem seus programas. Ei, Tim! O que tá fazendo? Tô só trabalhando. Tá. Se Kevin ligar mais uma vez porque time está 2 horas atrasado, E nós o levamos o mais rápido que pudemos. nós fizemos, certo? Fomos Às quando vezes, ele queria. sabe, às vezes o carrinho de corrida fica achatado. E aí, bebê? Time, nós amamos você. Nós amamos. Muito. Nós amamos. Somos os únicos pais que tiveram um filho que não fez nada de errado? Sente-se. Shin, obrigado por vir. Eu vou direto ao ponto. Você passou dos limites. Temos de mandar você ir embora. Sabe de uma coisa? Não vou aceitar isso. Tô ligando pro meu pai. Você está ligando para seu pai. Esse é meu amiguinho. Oi, time. Como vai, amigo? O que houve? Preciso que você converse com o chefe. É o seu pai? Como se atreve, senhor? Como se atreve a falar com uma criança assim? Que tipo de adulto falaria com uma criança? Não. Ele não é uma criança, senhor. É um adulto. Um homem adulto. O quê? Ele é o quê? Você ainda tem filhos, Kevin? Eu acho que não. Time foi demitido. Do trabalho. Acho que por causa dos nossos atrasos. E aí, eu tô bonito? Tá bom mesmo? Isso é Sim, por nossa nossa conta. culpa. Culpa Tá É ficando nossa. nossa legal? conta.
Ah, Na valeu, verdade, pai. consideramos nos aproximar de chefes em potencial. Sim, E é um compromisso que vamos assumir, sabe? absolutamente. E esse é um sacrifício que estamos dispostos a fazer pro nosso Sim. filho. Garantir que ele não se atrase mais. Certo. Por que estão tão quietos hoje? Estamos avaliando novos chefes em potencial. Sim, eu tenho uma entrevista com ele. E com um possível novo chefe amanhã. E eu tô muito animada. Sim, você vai acertar, eu sei. Sim. E estamos procurando algo que realmente se encaixe no estilo de vida do Tim, sabe? Nós queremos manter as horas de cochilo dele. Não tô, cara. Tim, olhe para mim. Olhe para mim, Tim. Tim. Queria ver você desenhar melhor. Tá fazendo Olhe o para quê? mim. Essas palavras, isso é... Nós vamos fazer isso acontecer. Nós vamos Sim. fazer a vida dele ser perfeita. Obrigado, pai. Isso não será mais problema. Se cuida, Kevin. Às vezes acho que ele herdou isso de mim porque sou um bom pai. É quem eu sou. É quem você é. É quem eu sou. Acredito nisso. Oh, Não tá tudo bem, acredito. tá tudo bem, tá tudo bem. Eu Vou só ligar quero pra meu essa suco. empresa. Eu só quero Vou meu ligar suco. pra eles. Tá, Isso tá, está eu já errado. entendi. Conserta isso. Estamos processando Vai alguém. consertar. Sim. Eu acho que nós somos pais incríveis. Sim, somos pais realmente Nós somos. incríveis. Sim. Tá bom, isso foi hilário, né? Nossa equipe é brilhante quando se Sim. trata desses videozinhos, mas de qualquer forma, somos seres Não. espirituais. E assim como temos que crescer física e intelectualmente, temos que crescer espiritualmente, e Deus sabe disso. E esse é o propósito do deserto, tá bom? Nessa lição, estamos totalmente focados em qual é o propósito do deserto. Eu estava falando sobre seres espirituais. Se você olhar para o nosso crescimento físico, a sua função tem um limite. Pense comigo, o tempo. Sim. Já viram uma criança de 2 anos com mais de 1,80 m? Não, leva 18 anos para chegarmos à maturidade física, correto? 18, 19, 20, 21, bem por aí. Se você olhar para o crescimento intelectual, de quem é a função? Aprendizagem. Não pulamos da primeira à 8ª série, né? Você vai do primeiro para o segundo, para o terceiro e pode fazer o mais rápido que puder. Aprendizado mental e intelectual não é uma função do tempo, é aprendizagem. É por isso que temos crianças que se formaram no ensino médio aos 14 e temos pessoas com 60 que nunca se formaram no ensino médio, pois é uma função do aprendizado. Veja o crescimento espiritual. De quem é a função? Será uma função do tempo? Não. De jeito nenhum. Ok? Eu tenho visto pessoas que foram salvas há 1 ano e amadureceram mais rápido do que salvas há 20 anos. Ok? Há pessoas salvas há 20 anos, estão rodeando a montanha no deserto, tá? É uma função do aprendizado. Os fariseus podiam citar de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não reconheceram o Filho de Deus na frente deles, entenderam? Certo? Qual é a função do crescimento espiritual? Pedro nos diz em 1 Pedro 4:1. Veja o que ele diz. Visto que Cristo sofreu por nós na carne, armem-se também com o mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne cessou de pecar. O que significa cessou de pecar? Ele atingiu a maturidade espiritual completa. Entenderam? Agora, Sim, eu entendi, vi pessoas que sofreram na carne ficarem amargas. Certo? Sim, entendi. Tudo bem? Estão agindo como as pessoas que ficaram no deserto por 40 anos. Portanto, deve haver um outro elemento aqui, e ele é encontrado em Hebreus 5:8. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus aprendeu a obediência. Agora, ouça isso. Ele teve que aprender. Ele não trouxe a obediência à terra, ele tinha que aprender. Como aprendeu a obedecer? Pelas coisas que ele sofreu. Então, se olharem para o verso anterior, ele disse... Jesus gritou para o único que poderia salvá-lo. E mesmo no deserto, com as tentações e a falta da presença tangível de Deus, ele continuou a obedecer. Então, como crescemos espiritualmente? Crescemos espiritualmente quando obedecemos a Deus em meio ao sofrimento, /deserto, /adversidade, /aflição, /tentação. Nós obedecemos a Deus, mesmo quando parece que Deus não está lá, mesmo que pareça distante, e isso é crucial. Número 1, o deserto. Qual é o seu propósito? É a estação em que Deus nos amadurece. Qual é o segundo propósito do deserto? É uma época de humildade. Trabalha a humildade em nossas vidas. Veja Deuteronômio 8:2 novamente. E você deve se lembrar que o Senhor seu Deus o guiou por todo o caminho durante esses 40 anos no deserto. Para quê? Para humilhá-lo. Agora, por que a humildade é tão importante? Porque Deus dá graça aos humildes.
Basta ver que a humildade é o que atrai a graça como um imã. E precisamos da graça para andarmos como Jesus. A graça perdoa pecados, graça é salvação, é um presente gratuito, mas a graça nos dá poder. Para quê? Para irmos além da nossa capacidade. Minha graça é suficiente para você, pois meu poder funciona em sua fraqueza. É assim que Deus definiu sua graça. Número 2. Por que queremos humildade? Meu motivo favorito. Deus habita em todos os humildes. Veja Isaías 57, um dos meus versículos favoritos. Pois assim diz o Altíssimo, que habita a eternidade. Adoro como ele se descreve aqui, cujo nome é santo. Habito. Ah, meu Deus, não é visito. Habito no lugar alto e santo com aquele ou aquela que tem um espírito contrito e humilde para reavivar o espírito dos humildes. Porque o espírito dos humildes precisa ser reavivado. Ele esteve em um deserto. Ela esteve em um deserto, entendeu? Ok, isso é muito, muito importante. Se você olhar para Moisés, ele é autoconfiante aos 40 anos de idade. Quem pode libertar essa nação? Sou eu. Mas depois de 40 anos no deserto, ele é um homem totalmente diferente e falaremos sobre isso mais tarde. Agora, isso diz sobre Moisés após seus 40 anos no deserto. Ora, Moisés era muito humilde. Ele era muito humilde. Mais humilde do que qualquer outra pessoa na Terra. Cara, que declaração! Ele é o ser humano mais humilde do planeta naquela época. Se você olhar para Jesus, tá? Ele passa pelo deserto, mas ele diz ao povo, venha a mim. Sou manso e humilde de coração. Ok? Se você olhar para o apóstolo Paulo, ele experimenta Jesus, mas ele vai para a Arábia, o deserto, entende? Ele ficou 3 anos na Arábia, tá? Mas olhe para a sua vida. Eu amo sua vida. Ele começa em 56 depois de Cristo. Veja o que ele diz. Ele diz à igreja de Corinto, eu sou o menor dos apóstolos. Sabem como as pessoas fingem humildade? Ah, cara, eu não fui eu mesmo, mas o tempo todo ele dizia, sim, me dê uma boa olhada, tá? Vocês sabem do que eu estou falando. Sim. Você não pode escrever nas Escrituras que está fingindo ser uma pessoa humilde. O Espírito Santo só permitiu que ele escrevesse essas palavras porque ele realmente acreditava que era o mais baixo dos apóstolos. Mas vamos passar 6 anos depois disso. Agora ele escreve, para mim, que sou menos do que o menor de todos os santos. Ele progrediu, ele foi o mais baixo dos apóstolos para o mais baixo dos santos. Então, 2 anos depois, pouco antes de ser decapitado, ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, eu sou o pior deles. Ele apenas foi ao fundo do barril de toda a humanidade. Então, é isso o que o deserto faz por nós. Trabalha a humanidade em nossa vida, desenvolvendo a humildade. Número 3, ok? Estão gostando? Com certeza. Tá bom. O propósito do deserto. Qual é a terceira razão? Tempo de autodescoberta. Tá bom? Veja essa escritura. Isso é incrível em Deuteronômio. E vocês devem se lembrar de que o Senhor seu Deus os guiou por todo o caminho nesses 40 anos. Observe, o Senhor seu Deus os guiou por todo o caminho esses 40 anos no deserto para humilhá-los e testá-los. O teste era para saber o que estava em seu coração. Agora, Deus precisa saber o que está em seu coração? Não. Não. Ele está deixando você descobrir o que está em seu coração. É. Então, isso é enorme. E esse será um aspecto importante deste curso. Nós vamos falar sobre isso. E isso é meio que nos leva ao próximo, o tempo de purificação. Se você olhar para o que Jesus disse à igreja que pensava que tinha tudo, porque você diz, eu sou rico, tornei-me rico, não preciso de nada. E não sei, olhe só para isso, não sei o que é essa falta, a falta da autodescoberta. Então lembra o que eu disse que o deserto faz? Ele expõe o que está no seu coração. Então eles não sabiam que são miseráveis, pobres, cegos e nus. E ele disse qual é a solução para o problema deles. Aconselho você a comprar de mim ouro refinado no fogo. Então, o propósito número 4 do deserto, irei dar algumas lições sobre isso, é refinar, que significa limpar e purificar, tudo bem? Número 5, eu amo esse aspecto do deserto. 5º propósito, construir força em nossa vida. É uma temporada de força, tá? Se você olhar Lucas, no capítulo 1, versículo 80, eu amo isso. Então, uma criança, isso fala sobre João Batista, cresceu e se tornou, agora veja isso, forte no espírito. E estava nos desertos. Note que não é deserto, é desertos, plural. Provavelmente você passará por mais de uma experiência no deserto, até o dia de sua manifestação a Israel. E número 6 é uma época de revelação. Sem dúvida, esse é o meu aspecto favorito do deserto, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos olhar para Isaías 40. Fazei no deserto uma estrada para o nosso Deus.
Todo vale será exaltado e toda montanha e colina rebaixada. Os lugares tortuosos serão endireitados e os lugares acidentados suaves. A glória do Senhor será revelada. Que assim seja. Deserto é um lugar onde Deus se revela. Olhe para Moisés, ele está na parte de trás do deserto. Deus se manifesta a ele na sarça ardente. Se você olhar para João, o apóstolo, ele está na ilha deserta de Patmos e recebeu a revelação de Jesus Cristo. Isso é verdade. Veja José tendo sonhos em uma masmorra para ajudar o mordomo e o padeiro. Quero dizer, continuamente, este, sem dúvida, é o aspecto favorito do deserto. Certo. Tudo bem? 7. O propósito do deserto é que seja uma estação que nos leve à promessa que Deus fez para nós, tá? Agora vamos discutir isso mais profundamente. Mas, resumindo em poucas palavras aqui para você, o deserto é o processo que nos prepara para a promoção ou o cumprimento das promessas que Deus fez a mim e a você pessoalmente. Isso é muito importante. O que queremos perguntar agora, o que prolonga o deserto? Tá bom? O que estende isso? Lembre-se que eu disse que você pode estendê-lo. Bom, certo. se você olhar para os filhos de Israel, houve 5 coisas que fizeram que prolongaram seu deserto. Número 1, eles cobiçavam coisas mais. Isso é perverso. Número 2, eram idólatras. Sim, isso é sério. O que é idolatria hoje? É quando você coloca sua vontade e desejos acima da vontade de Deus. E quando você cobiça algo que sabe que Deus disse, fique longe. Número 3, eles cometeram imoralidade sexual. Bom, então isso é muito sério. Número 4, eles tentaram a Deus. Esse é provavelmente o mais sério dos 4 que acabei de citar, né? Estão prontos para o número 5? Os afastou da terra prometida. Eles murmuravam. Sabe, um dia eu estava orando e disse: Deus, por que o Senhor é tão resistente às reclamações? Sabe o que o Espírito me disse? Ele disse: porque reclamar é uma afronta para mim. Pois reclamar diz a Deus: não gosto do que você está fazendo na minha vida. Se eu fosse você, faria diferente. É uma total falta de temor ao Senhor. O respeito reverencial ou temor ao Senhor. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, porque isso aqui é grande, tá? 1 Coríntios 10:11. Depois dessa lista de pecados, sendo a reclamação o último, essas coisas aconteceram com eles, os filhos de Israel no deserto, como exemplos para nós. É para os cristãos do Novo Testamento. Eles foram escritos para nos advertir. Lembre-se, para ser aperfeiçoado em Cristo, temos que ensinar e advertir. E vivem no fim dos tempos. Agora, eu quero apenas ter tempo para dizer isso. Eu vou dizer uma vez só. Durante o meu tempo no deserto, quando eu ainda era um recém-cristão, fiquei pensando nisso. Como um jovem cristão, eu dizia: Deus, que pecado eu cometi? Que pecado eu cometi? Olha, Isso é ótimo. você não vai para o deserto porque cometeu um pecado e você o confessou e se arrependeu. Mas você pode entrar em uma estação muito seca se cometer pecados continuamente e não se arrepender. Veja o que o escritor de Hebreus diz, e eu quero ter certeza de que você vai entender isso. Hoje, quando você ouvir a voz dele, não endureça seus corações. Sua voz nos foi dada pela palavra de Deus e o Espírito Santo a ilumina. Não endureça seus corações. Ele está escrevendo para os cristãos do Novo Testamento. Um cristão do Novo Testamento pode endurecer seu coração, como Israel fez quando se rebelou no deserto, quando me testaram no deserto, tá? Olhe para isso, é incrível. Cuidado, ouça suas palavras, cuidado. Então, se eu estiver perto de um penhasco muito alto e o guia turístico falar com você, tome cuidado, não fique na ponta, esse penhasco é perigoso. E acredite, eu vou escutá-lo. Então, trate essa escritura assim. Tenha cuidado, queridos irmãos e irmãs. Estamos falando com cristãos. Certifique-se de que seus próprios corações não sejam maus ou incrédulos, afastando-os do Deus vivo. Vocês devem avisar uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e endurecido contra Deus. O pecado endurecerá seu coração mesmo como um crente. Não deixe ninguém te enganar e dizer que a graça encobrirá e manterá tudo bem. Essa é a única vez que eu vou mencionar isso, porque realmente eu percebo que se você está assistindo o curso no deserto, provavelmente é um discípulo de verdade. Seja uma criança, sim, uma criança, ou um adulto. No espírito, você tem muita fome de Deus. Então, eu não quero trabalhar este ponto, mas quero que você saiba que as pessoas vão parar nos desertos por causa de pecados sem arrependimento. Então, com isso,
encerramos esta lição e agora que você conhece os 7 propósitos do deserto, vamos nos preparar para falar sobre o processo de Deus na próxima lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Isa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.